Pronto, pessoal. Agora já estamos ao vivo aqui. Nossa aula está sendo gravada, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem depois nas questões, na aula, aí vocês podem assistir quantas vezes achar necessário, tá certo? Acho que da galera que está aqui no grupo, só duas pessoas não conseguiram entrar hoje, mas tá tranquilo. Hoje o grupo hoje tá bem animado aqui. Eu gosto quando tá assim. Se tivesse umas 300 pessoas, era melhor ainda. Tem gente que quando vê um público, né, principalmente quem dá aula, ver uma sala lotada fica tremendo. Ao contrário, se para mim tiver muita gente aqui, parece que eu me solto mais, assim, converso mais. Quando tem pouca pessoa, a pessoa fica meio. Mas enfim, mas aos pouquinhos a gente vai sincronizando aqui e as pessoas vão voltando, se Deus quiser, tá? Como eu falei para vocês aí no off, muitos concursos aí estão abertos, né, no PCI Concurso. Então, assim, diariamente sempre chega informações para mim, e aí eu vou repassando para vocês. Tá? Essa situação do prefeitura do Cedro aí, eu vou me interagir, viu, dona Cris? E dou um feedback no grupo. Como diz a história, vou acionar os contatos aí, para ver se a situação aí, Eu essa informação. acho que é, como é que se diz? Câmara de Vereador, não? Parece que é 7 vagas. É, por 7 vagas, vou ser muito sério com vocês. Quando o número de vagas é pouco, fica meio complicado. Porque tudo bem que você só precisa de uma vaga, mas a questão é a seguinte, é que às vezes é muito assunto para um tempo muito curto, né? Agora, quem já vem na maratona fazendo, aí assim, o bom é fazer mesmo, quem já vem na maratona fazendo. Mas quem deu uma parada, tá voltando agora, eu acho que não é muito viável, não. Agora, muitas pessoas fazem que é para testar o conhecimento, saber onde pode melhorar, né? E assim por diante. Tranquilo? Meu povo, hoje, como eu expliquei para vocês, a gente temos 4 assuntos, né? Como eu expliquei na última aula. Então, hoje, a gente vai falar sobre as nuvens. Próxima aula, a gente vai falar sobre segurança da informação, tá? E depois vai lá no pacote Office. E por último, a gente vai deixar o correio eletrônico e as redes sociais. Então, correio eletrônico e redes sociais são assuntos aparentemente tranquilos de trabalhar, de entender, de resolver questões, é muito tranquilo, tá? Agora, segurança da informação, que a gente vai conversar semana que vem, aí eu ia ficar muito feliz se a sala tivesse lotada como está agora, porque segurança da informação é um tema que todos os concursos cobram. Porém, ele é um pouco chatinho, porque tem muita casquinha de banana, tem algumas regrazinhas, tá? E hoje, dentro da tecnologia, né, no meio profissional, pessoal, tudo envolve a segurança da informação. Então, a gente tem que botar isso na cabeça. Tudo envolve a segurança da informação. Até um e-mail que a gente abre, que a gente lê, que seja no trabalho, e a gente fale para algumas pessoas e vaza aquela informação, isso pode causar um dano enorme à pessoa. A pessoa pode responder processo, ser demitido. Hoje, com a nova lei, a LGPD, que é a Lei Geral de Processamento de Dados, toda empresa ou todo órgão público, você é obrigado a assinar um termo de compromisso, né? Se você vazar alguma informação dentro do seu trabalho, uma foto que seja, você responde criminalmente e você, além disso, ainda é demitido. Então, para a semana a gente vai ver tudo isso aí, tá? Tudo isso aí, segurança da informação, um tema muito tranquilo. Como eu disse, algumas casquinhas de banana, mas quando você entende, vai embora. Tem algumas regrazinhas lá, da CIDA, aí é bem legal, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre computação em nuvens, né? Computação em nuvens. Então, ó, é o famoso cloud compute, né? Como diz aí em inglês aí. Então, ó, nossa apostilazinha aí, essa apostila vocês guardam aí no celular ou guardam aí no computador de vocês, que ela vai ser muito útil para vocês nos concursos públicos, tá? Eu tentei pegar essa apostila aí e dar uma resumida nela. Ela era mais de 100 questões, de 100 páginas. Então, eu tentei resumir ao máximo, acho que deu 20 e poucas páginas, justamente. Não adianta eu 30. botar 30, né? 30 páginas, porque nessas 30 páginas estão justamente, basicamente, o que está caindo nos concursos públicos, tá? Então, não adianta passar uma apostila de 200 páginas
e vai se tornar uma coisa cansativa. Então, é melhor ir direto ao objetivo. Porque aqui, é como eu digo direto ao pessoal, em outras aulas, a gente tem que ser prático, rápido e objetivo. A gente não pode estar enrolando, nem estar perdendo tempo lendo uma questão. A gente tem que entender o assunto, porque na hora do concurso a gente vai ganhar tempo. Então, esse é o intuito, tá? Esse é o intuito, a gente vai ganhar tempo com isso. E também queria, já ia esquecendo, mas eu, de antemão, me lembrei agora que eu passei o dedo aqui no celular e vi. Eu queria parabenizar também a todo mundo, tá? Dizer que estou muito grato por esse grupo que a gente formou aqui e parabenizar que chegamos a 1.000 visualizações no grupo. Então, lá no canalzinho que vocês assistem, aquele canalzinho, já foram vistos 1.000 vezes. Então, muitos alunos estão se interessando. Então, chegou essa notificação para eu, como professor Antônio, a gente é sócio, inclusive a conta é no nome dele. E ele me disse ontem, disse, pô, Emerson, as aulas lá estão bombando, porque já tiveram 1.000 visualizações. Então, significa que vocês assistiram, depois assistiram de novo, outras pessoas que a gente também mandou alguns convites, já assistiram, deixaram o joia lá, o like lá, então já chegamos a 1.000 visualizações. Então, parabéns a todo mundo que abraçou esse projeto aí, tá? E se você ver lá no canal, a gente também tem a aula da quarta-feira, que é uma aula chamada Madrugão, que começa às 10h30 da noite, vai até quase 1h da manhã. Agora a galera tá focada, tem 20 pessoas lá, e a galera tá focada porque lá é mais para concurso na área policial. Então a maioria do pessoal que tá lá, eles fazem faculdade, muitos fazem fachus aí, e outros estudam no Alfa, outros estudam no Gênesis, outros estudam no Sapiente, é uma mistura de tudo. Aí eles pediram para começar essa aula de 10h30 da noite, que é a hora que eles chegam do cursinho. Então, assim, a galera tá bem empolgada, né? Tá bem empolgada. Tiveram uns 3 que saíram do grupo, mas semana passada disse que já tinha passado lá assim, o luto dos outros concursos que fizeram, que levaram pau, pediram para voltar, a gente colocou lá de volta lá, mas tá bem animado. Então, não só vocês, como a galera do outro grupo, como eu falei, já tivemos 1.000 visualizações nas nossas aulas. Então, eu fico muito feliz, muito honrado, e de antemão agradecer pela confiança no trabalho da gente aqui, vocês colocaram aí. E o intuito da gente aqui é justamente isso, é tentar passar para vocês o máximo de bizu, o máximo de conhecimento, para que no concurso público você não perca tempo. Deixe para perder tempo, deixe para, assim, perder tempo em outra matéria, em informática não. Informática eu quero que vocês, quando começar a ler, já sabe o que marcar para não perder tempo. Porque de tanta gente resolver questões, de tanta gente conversar, de tanta gente falar, às vezes fica na mente, né? É igual aquela música Chiclete. Então, tenho certeza que se hoje vocês fossem fazer uma prova de concurso público, digamos que fosse domingo que vem, e dos pais, eu não tinha dúvida que vocês aí, de 10 questões, eu tenho certeza que vocês fariam pelo menos 7 gabaritavam. 13 ficariam em dúvida, 3 de 10. Por quê? Porque a gente já vem do outro grupo, né, que foi para a Prefeitura de Salgueiro. Então, aqui no decorrer daqui da gente resolvendo as questões, a gente vai notando. Quando a gente pergunta, fulano, ciclano, betano, e aí, acha que letra tal. Então, a gente já vai acompanhando, né? Então, graças a Deus, a Aparecida entrou agora, mas também já entrou no ritmo aí. A Aparecida às vezes fala comigo no privado, professor, vou responder isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, eu errei tanto. Então isso é muito bom, esse feedback, tá? Então que continuemos dessa forma aí, soltando material, vocês vão tentando resolver, dúvida, manda, eu tiro a dúvida, e assim por diante, vamos embora. Tá bom, meu povo? Então, como eu falei para vocês, falar de nuvem é muito fácil, porque, como o próprio nome diz ali em cima, ele foi um conceito criado para definir quem? Os serviços que serão entregues aos clientes, né? Aquele serviço em tempo real. Outra coisa também, a partir do momento que foi criado o serviço nas nuvens, o que se pensou? Se pensou na economia. Então, antigamente, era muito complicado você montar uma sala, tá? A turma chamava de uma sala de TI. Só entravam as pessoas autorizadas, tá? Só entravam as pessoas autorizadas. E aí o que acontece? Toda noite, alguém tem que ficar responsável para fazer backup, para controlar aquelas máquinas, que se chamavam os data center, né? Chama-se os data center. Não chamava, chama-se ainda os data center. Mas o custo era muito alto,
Por quê? Porque além de você comprar os equipamentos, você tem que ter profissionais capacitados. Então, com a evolução, né? Com a evolução, criou-se o famoso computação em nuvem, né? Que às vezes o pessoal até brinca, diz, eu botei tudo para ser arquivado, mandei para São Pedro, ele que se vire lá. Na hora que eu precisar, ele me manda em tempo real. Então o pessoal brinca com isso. Então, como o próprio nome diz, né? A nuvem ela surgiu com a necessidade de compartilhar ferramentas computacionais e para isso, o que é que ele fez? Você tem que ter o uso da internet, né? Então eu me lembro que quando eu trabalhava na Justiça Federal mesmo e fazia audiência, era muito complicado. Às vezes os advogados chegavam lá, um cheio que imprimir o processo, cheio de processo, aquela confusão toda, tinha que ligar o computador. Hoje não. Hoje, com a tecnologia avançando, com os serviços das nuvens, com tudo, fica muito mais fácil. Hoje, um advogado, ele chega numa audiência com um simples celular, ele faz uma audiência tranquilo. Por quê? Porque hoje foi implantado um sistema chamado PJE, Processo Judicial Eletrônico. E ele, toda a plataforma dele está nas nuvens, tá? Então, o advogado chega hoje para fazer uma audiência, simplesmente ele, em acesso ao PJE, em tempo real, ele acessa aqui as páginas do processo, porque todos estão online, tá? Se ele, porventura, ele esqueceu algum papel no escritório ou algum subestabelecimento, né? O subestabelecimento é quando habilita o advogado nos autos, no processo. Então, o que acontece? Ele, em tempo real, ali, ele acessa o Google Drive do escritório, ele traz um subestabelecimento, ele copia e cola dentro. Então, tudo isso é em tempo real, né? No término da audiência, a pessoa que estiver ali auxiliando o juiz, o que é que ele faz? Ele faz as modificações que tem que fazer, tá? E ele manda para o juiz com um token ou um certificado digital. Ele faz a assinatura eletrônica, e aí, a partir do momento que ele marca lá a caixinha, eles chamam as caixinhas, né? Marcou as caixinhas e ele botou o PIN, né? Que é a assinatura eletrônica do juiz, automaticamente todos são assinados virtualmente e válido, com fé de ofício. Então, o que acontece? No caminho de volta para o escritório, se o advogado quiser assistir aquela audiência, né, e o carro dele tiver uma tecnologia avançada, ele pode transmitir as audiências do celular para a tela do painel do carro dele, se tiver uma multimídia. Ele pode ir no caminho, ele pode assistir naquela audiência. Por quê? Porque a nuvem proporcionou isso para ele, entendeu? Porque tudo é em tempo real, tudo é em tempo real. E é que acontece? As nuvens, né? Os espaços, aí você vai perguntar, mas qual é o espaço nas nuvens? Olha, hoje, para um usuário doméstico, caso eu, você, o Google Drive é o melhor espaço nas nuvens que você tem, tá? É o que tem de melhor. E hoje você tem nas nuvens, pelo Google Drive, 15 GB liberado. Então você hoje tem 15 GB liberado nas nuvens, tá? Para você colocar lá o que quiser. Então, no caso da gente aqui, como a conta da gente é paga, a gente paga todo o serviço das nuvens, que é isso que a gente está fazendo aqui, ó, em tempo real, a gente está usando o serviço das nuvens. A conta da gente é do Gmail, então a gente tem os arquivos no Google Drive, tudo nas nuvens, tá? Se o computador hoje aqui der um pau, tranquilo, compra outro computador, conserta esse, e na hora que botar lá a conta da gente, então, todas as aulas vão estar gravadas, tudo que está conversando aqui vai estar gravado. Por quê? Porque o Google Drive, ele guardou para a gente, tá? Ele guardou para a gente. Então, quando a conta é paga, você diz até quantos gigas você quer. No caso da gente aqui, a gente tem 2 terabytes. Equivale como se fosse 2.000 gigas, entendeu? Então, a gente tem 2 terabytes. Então, a gente, quando for chegando próximo, que eu acho que vai demorar muito, vou chegar a 2 terabytes. Então, a gente não precisa cancelar o contrato com o Gmail. A gente simplesmente faz um aditivo. A gente paga a diferença e bota mais 2 terabytes para 4 e assim por diante. Então, veja que a gente não teve, nem eu, nem o professor Antônio, a gente não teve problema nenhum. A gente não precisou deslocar para uma loja para fazer uma pesquisa de preço, para comprar equipamentos. A gente não precisa toda noite fazer backup. Então, a partir do momento que você fez a conta do Google, do Gmail, acionou os serviços, né? E disse, ó, a gente, a partir de toda terça-feira, a gente tem um grupo, a gente quer que libere uma sala pelo Google Meet. Qualquer pessoa pode acessar o Google Meet? Sim, qualquer pessoa, tá? Qualquer um clicar aqui, Google Meet,
Você acessa. Só que você não consegue gravar. Para gravar, você precisa pagar por esse serviço. Pagar por esse serviço, né? Se você não for gravar, a gente consegue fazer um bate-papo aqui normal, só que sem gravar, né? Desligou, cada um vai para suas casas, ou se já estiver em casa, só ir tomar café e pronto. Mas para gravar não consegue. Então, a partir do momento que você grava, toda essa gravação, ela vai para o Drive, e o Drive está na nuvem. Então, qualquer momento, né, eu posso parar o carro no meio de uma viagem, acessar, fazer alguma modificação, editar, tá? Então, isso fica muito a critério. Então, é assim que funciona o serviço das nuvens, tá? É assim que funciona o serviço das nuvens. Então, por que eu falei que para concurso público é muito tranquilo? Porque acho que no dia a dia, se brincar, 90% da população tem hoje o Gmail, né? Mexe com o WhatsApp, né? Tem uma rede social, tem um Instagram, tem um Facebook. Então fica muito mais fácil você entender a matéria, tá? Então, WhatsApp mesmo. WhatsApp mesmo, se você perder o telefone, se você trocar de telefone, você não perde suas conversas, né? Por quê? Porque lá existe um serviço que você determina o horário que aquela mensagem é feito o backup. E automaticamente você não faz o backup num pendrive, você não faz o backup num HD externo, você não faz o backup no seu computador. Simplesmente você só vai lá e marca qual é a hora, se quer todo dia, se quer semanalmente, se quer mensalmente, tá? Você só vai ter esse trabalho. Marcou lá, acabou. Então, todo dia, ou toda semana, ou todo mês, naquela hora, o próprio WhatsApp vai pegar todas as tuas conversas e vai, ó, botar em cima, botar na nuvem. Se você me perguntar assim, Emerson, o WhatsApp ele é uma ferramenta muito usada diariamente, todo mundo. Onde é que fica esse servidor? Se esse servidor pegar fogo, como é que fica? Eu, particularmente, não sei te responder onde é que fica esse servidor. E eu creio que todo mundo que mexe com informática não sabe dizer onde fica esse servidor, tá? Só quem vai saber dizer onde fica esses servidores são os próprios funcionários da Google, tá? Por quê? Porque eles espalham os servidores nos 4 cantos do mundo, tá? Então, possa ser que eles tenham uma sala, um data center em São Paulo, tá? E aí, todo data center ele é espelhado. Por isso que se pegar fogo no data center de São Paulo, um exemplo, um da Nova Zelândia está ativo, porque eles trabalham espelhando. Então, tudo vai estar em tempo real. Alguns anos atrás, há uns 5, 6 anos atrás, ou mais, a Justiça Federal teve um problema enorme, né? Eu me lembro que na época. Por quê? Porque os hackers invadiram o sistema de Pernambuco e eles conseguiram deletar alguns processos. Outros processos eles alteraram e foi aquele samba do crioulo doido, como diz a história. Então, o que acontece? Na hora, os meninos desligaram todas as máquinas, correram desligaram todas as máquinas. Pernambuco ficou sem comunicação, tá? Ficou sem comunicação Pernambuco. E aí, o que acontece? Até se restabelecer todo o sistema, o que acontece? Os caras precisaram fazer um backup, né? E alimentar todos os servidores de Pernambuco. Então, como é que eles fizeram esse backup? Primeiro, eles fizeram uma varredura, encontraram onde estava o problema, sanaram o problema, viu que muitos servidores estavam corrompidos, outros estavam deletados, mas não tem problema. Como a Justiça Federal paga os serviços das nuvens, e não é um serviço barato, é um serviço caro, tá? Então, acho que foi mais de uma semana o site fora do ar e o sistema no geral. Por quê? Porque o pessoal precisava restabelecer, trazia todo o backup das nuvens e alimentava um servidor. Só que não é um servidor ou dois, é o estado todo. Então, quem conhece a Justiça Federal, por exemplo, lá em Recife, é aquele prédio azul espelhado que fica na Avenida Recife em frente à Ceasa. Então, o segundo andar, metade do segundo andar é os funcionários, né? A sala de TI, e metade é o data center. Então, o que acontece? A galera passou mais de uma semana o serviço fora do ar, restabelecendo o sistema, e aí tiveram que fazer todo esse aparato aí. Mas voltou todo o sistema, a vara de Salgueiro restabeleceu, a vara de Serra, todo mundo. E ninguém perdeu suas informações. Mas graças a quê? Graças ao serviço das nuvens, tá? Então, assim, se vocês, no telefone de vocês,
depois dê uma verificada no WhatsApp de vocês. Vá lá nas configurações e veja se lá no backup vocês marcaram para fazer backup das suas conversas. Se não tiver marcado, dá um cliquezinho lá, deixa marcado, que você pode amanhã ou depois precisar trocar o celular, precisar desinstalar o WhatsApp, instalar novamente, e aí a nuvem vai estar ativa para você, tá bom? Mesma coisa eu digo para vocês, fotos da família, material de estudo, seria ideal que você colocasse todos no Google Drive. Emerson, e onde é que eu encontro esse Google Drive? Fica muito fácil. Aqui em cima, tá? Quando você abrir o Google Chrome, tem 3 pontinhos, tá? Se você analisar embaixo, fica um quadradozinho com vários pontinhos. Você clicar nesse quadrado, você vai ver que vai aparecer para você todos os serviços estabelecidos pela Google. Então lá vai estar lá Google Drive, Google Meet, YouTube, tá? Então vários lá. O pacote Office online, que são o Google Planilha, o Google Docs, o Google Planilha, Google Docs, tá? Google Documentos, todos vão estar online. Então, o que é que eu recomendo para vocês? Cliquem lá, onde tem lá Drive, tá? Ele vai entrar na nuvem para vocês. Então, vocês podem criar lá do lado direito, lá, criar página, pasta. Você pode criar lá fotos da família, material de estudo. E aí, tudo que você tiver, você joga nessa pastinha. Foto da família. Senão, domingo vai ser dia dos pais. Todas as fotos tiradas domingo, joga lá nessa pastinha. Agora, quando for chegando a 15 gigas, o que acontece? Vai chegar uma mensagem no seu Gmail, e aí você tem duas opções. Ou deleta as coisas mais antigas, que não lhe interessa mais, ou você paga pelo serviço. Tá? Você paga pelo serviço. Para ir eles liberando até onde você queira. Eu quero liberar aí 50 gigas. Libera. Tem uma tabelazinha lá, quando você adquire o serviço, ele diz quanto custa lá para você lá. E varia muito, porque depende do dólar. Então vai variar muito os valores. Beleza, meu povo? Então, ó, o que é que vocês precisam saber também dos concursos públicos? Os modelos que temos nas nuvens. Então, ó, na nuvem hoje temos as nuvens públicas, as nuvens comunitárias, as nuvens privadas e as nuvens híbridas. Então, deixa eu passar aqui para vocês deixa eu passar para vocês aqui a telinha que tá para vocês depois marcarem, tá? Isso aqui é só uma utilização de como a gente utiliza a nuvem, né? Aí ele deu o exemplo do Google lá que eu acabei de falar para vocês. Né? Que temos o Google Documentos, planilha, apresentação e formulário. Isso aí na pandemia, para quem é professor, salvou a humanidade. Salvou a humanidade, tá? Então, ó, tem toda a situaçãozinha aqui, ó. Agenda, Gmail, Google Mapas, tá? Aí tem aqui, ó. Isso aqui é muito interessante, porque, ó, tudo que a gente conversou aqui. Se não tivéssemos esse serviço das nuvens, você tinha que adquirir os hardware, né, que são as máquinas, que são os gabinetes, que são os HDs. Você tem que ter um espaço físico, você tem que montar uma infraestrutura, tá? E simplesmente com a computação em nuvem, você só contrata o serviço, tá? Aí tem ali, ó, ele fala os negócios, né? Aí ele diz, ó, se fosse na computação tradicional, o custo afundado, desperdício de ativos, tem que pagar funcionários, e ali não. Tipo, você contrata o serviço e faz o pagamento mediante a sua necessidade. Pode falar, Aparecida. O professor está apresentando alguma coisa aí que eu não estou conseguindo ver. Tô. Saia do aplicativo e entre novamente. Você está no celular, né? E só está dizendo, Antônio está apresentando, mas não está aparecendo nada para mim, só a carinha do pessoal. Saia do aplicativo e entre novamente. Aí vai aparecer para você. Ok. Então, pessoal, o que acontece? Então, toda aí tá essa tabelazinha aí, tá? Então, ó, os serviços em nuvens são baseados, né? Pode ser considerado sob medida. Por quê? Por que que você dita as regras? Você vai dizendo, ó, estou precisando de 2 tera, estou precisando de 1 tera. Então, à medida que você vai precisando, o pessoal vai liberando. Então, hoje, apareceu agora, Aparecida? Aparecida? Apareceu agora para você? A apresentação? Agora sim. Beleza. Aparecida apareceu? Aparecida apareceu aí. Apareceu.
É. Eu vi que vocês sábado estavam tudo na aula de glória, né? Tá todo mundo na mesma sala aí, né? Tava. A galera do sábado aí. Então, É. voltando à explicação que eu estava dizendo para você. O serviço das nuvens, hoje, ela é como se fosse esse serviço de energia solar, tá? Então, assim, se você precisa colocar energia solar em duas casas, você compra aquela quantidade de placa, né? E você paga pelo serviço. Ah, se eu colocar aqui energia solar aqui e eu quiser colocar na casa da minha sogra em Salgueiro, eu só aumento as placas e pago pelo serviço. Então é basicamente como é que funciona a nuvem, né? Como ele diz assim, é um serviço sob medida. Você que vai dizendo a sua necessidade, tá? Como ele diz, são escolhidas para suprir a solução. E é assim que funciona a infraestrutura. Deixa eu passar para o próximo aqui para vocês entenderem. Tá? Aí ele fala das escabilidades, da elasticidade, né? Da medida por uso, tá? Lembre-se que todo acesso às nuvens você precisa estar com acesso à internet, tá bom? Aí ele fala aqui, ó, na criação da compartilhada. Você cria grupos que compartilham serviços e facilita, tá? Então, isso é muito comum hoje na sociedade, você criar um grupo, né? Vai criar um grupo aqui de amigos de estudo, você cria, tá? Então, tudo é baseado nas nuvens, tá? Deixa eu ir aqui direto. Aqui, ó, tá? Os modelos de implementação de computação em nuvem. E ele diz para você que são reportados pelo NIST, tá? O NIST é uma certificadora que cuida sobre isso. E aí ele diz aí, ó, que as nuvens são 4 tipos de nuvens, tá? Pode ser a nuvem, como eu disse a você, comunitária, privada, híbrida e pública. E aí ele te dá um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a nuvem pública, aberta ao público em geral, gratuitamente, né? Prestador de serviços disponíveis, recursos tais como aplicativos e armazenamento. Então, quem é que aí já tem instalado no celular aquele aplicativo .gov, né? O aplicativo .gov foi um aplicativo criado pelo governo e isso é considerado uma nuvem pública. Tá? Por exemplo, se eu quiser hoje, é até engraçado, porque se eu acessar aqui o site do Detran e eu queira, por exemplo, já paguei, mas se eu fosse pagar o IPVA do carro, você vai lá, coloca a placa do carro, né? E era para aparecer. Mas o que é que o próprio site do Detran faz? Te direciona para o aplicativo .gov. Então, lá no .gov, você faz o seu cadastro, né? Existem as estrelas lá, que é prata, bronze e ouro lá. Então, existem os níveis lá que você coloca lá. Então, isso é considerado o quê? Uma nuvem pública, em tempo real, isso de dia, de tarde, de noite, de madrugada. A hora que eu acessar o aplicativo .gov, eu tenho acesso a tudo que se relaciona ao governo, né? Por quê? Porque a nuvem não dorme. Então, se 3 horas da manhã eu acordar achando que levei uma multa, eu posso acessar o .gov, tá? Com meu login e lá vai dizer se eu tenho uma multa ou não. Então, hoje, carteira de trabalho, você existe aquele aplicativo carteira de trabalho, assim como o aplicativo de carteira de motorista. Então, todo esse serviço, ele é público. Então, todas aquelas informações, você vai ter ela vindo de uma nuvem pública, tá? Aí vem a nuvem comunitária, que aí ele próprio diz aí, ó, que elas são compartilhadas por organizações que possuem interesse em comum. Então, é uma nuvem de infraestrutura ligadas a várias organizações de comunidade específica. E aí eu vou lhe dar um exemplo de uma nuvem comunitária. Uma nuvem comunitária pode ser o iFood, tá? Quando você baixa o aplicativozinho do iFood, tem vários segmentos no ramo de alimento. Então, por exemplo, se você baixar agora aí o aplicativo do iFood, você vai ver lá que está lá o Wilson Pizza, Ponto de Encontro, quem mais? Niele Pizza, todo mundo no mesmo ramo, tá? Então, todo mundo adquiriu aquele serviço e todo mundo joga aquele serviço numa nuvem comunitária. Por quê? Porque a comunidade, em geral, pode baixar o aplicativo e acessar, né? Pode baixar o aplicativo e acessar. Então, é assim que ele funciona, tá? Eles compartilham as mesmas informações com o mesmo produto. Então, isso é muito comum. Aí vem a nuvem privada, como ele disse.
operada exclusivamente para uma única organização. Então, por exemplo, Tereza pode ter uma empresa e ela pode criar uma nuvem privada, né? Com os produtos da empresa dela, com as promoções, com tudo. E aí ela pode dizer assim, ó, o link está na bio aí. Clica lá que você vai direto aqui no Instagram da empresa, da loja. Então, aquelas informações estão numa nuvem privada, né? Ela privou e só quem pode ver são os clientes dela e os amigos. Então, não a todo mundo. Por quê? Porque ela é uma pessoa que ela se preca, como é que eu posso dizer? Ela se antecipa, né? Ela é assim, não, eu vou me precaver porque eu não quero que todo mundo acesse para, sei lá, colocar um vírus. Ela criou uma nuvem privada. Então, criou-se aquela nuvem privada e aí ela libera através de um link que ela manda para as pessoas só da agenda dela, só dos contatos dela. Então isso pode acontecer. E aí vem uma nuvem híbrida, né? Que como o nome diz, se ele é híbrido, são as duas coisas. E ele diz que é uma combinação de duas ou mais nuvens, né? Tanto comunitária como pública como privada. Então o que acontece? O Wilson Pizza, vou dar um exemplo dele. O Wilson Pizza, ele tem uma nuvem dele privada, tá? Ele tem uma nuvem privada. Você pode chegar lá, ele pode chegar lá e dizer assim, ó, acessa aqui pelo QR Code, tá aqui na parede, e você vai, quem acessar pelo QR Code, vai cair dentro do nosso aplicativo do Wilson Pizza, e só através do QR Code você tem uma promoção. Então, além dele ter criado essa nuvem privada, tá? Só você indo lá na pizzaria, colocando o QR Code que está lá nas mesas dele e acessando, tá? Então, e nesse caso, ele criou uma nuvem privada, tá? Ele também está no iFood, que é uma nuvem comunitária. Então, a partir do momento que ele está nos dois lugares, essa nuvem dele passa a ser uma nuvem híbrida, porque ele está acessando o serviço privado e o serviço comunitário. Então, essa nuvem passa a ser uma nuvem híbrida. Deu para entender, pessoal? É tranquilo demais com relação às nuvens. Pública, privada, comunitária e híbrida. Deu para vocês entenderem aí com esses exemplos mais comuns no dia a dia de vocês aí? Acho que sim, né? Tranquilo. Beleza. Vamos lá. Aí ele fala aqui, ó, nessa apostilazinha da gente, né, os tipos de nuvem, como eu acabei de dizer para você, a nuvem privada, a híbrida, tá, a comunitária, tá tudo, como diz vocês, tá tudo bem mastigadozinho aí, tá? Agora vem aqui o calo dos concursos públicos, né, que são os modelos de serviço na computação em nuvem. Isso aí é o ponto-chave para quem estuda para concurso público, tá? Por quê? Hoje em dia, os concursos públicos só cobram 3 tipos de serviço, tá? 3 tipos de serviço. Deixa eu botar o lápis aqui que fica melhor. Que são justamente esse aqui, ó. São esses 3 tipos de serviço que caem nos concursos públicos. Porém, a gente sabe que existe muito mais, ó. Ó, existe esses todos aqui, ó. Todos esses aqui existem. Só que os concursos só cobra esse daqui. Isso deu uma bronca no concurso da Polícia Civil. Por quê? Porque ao invés de 3 nuvens, a Polícia Civil botou mais uma. Botou, botou essa daqui. Essa danadinha aqui, a Polícia Civil jogou, ó. Jogou a nuvem CAIS. Quando, na verdade, ela só tinha cobrado 3 nuvens. SAIS, IAS e PAIS. E aí teve nessa questãozinha, teve na Polícia Civil, na letra B, a questão era SAIS, e na letra D, se referia à nuvem CAIS. Então, assim, tinham 2 respostas. Então, o que acontece? Eles foram obrigados a cancelar essa questão, porque ele não tinha cobrado no edital, tá? Então, muita gente ficou assim, não existe essa nuvem, CAIS, DAIS, BAIS, meu Deus, nunca vi e tal. Mas, enfim, porque eles só cobram essas 3. Então, ó, essas nuvens é considerada a pirâmide do serviço das nuvens, tá? Vou apagar aqui. A pirâmide do serviço das nuvens. Elas são considerados. Como assim, Emerson?
Vou mostrar para vocês agora. Vocês vão ter que memorizar, que aí é tranquilo demais, esse modelozinho aqui, desse jeito. Desse jeitinho aqui, ó. Vocês vão ter que memorizar essa pirâmidezinha aqui, ó. 3 nuvens. Ok? A nuvem IaaS começa aqui, é onde tudo começa. A nuvem PaaS, ok? E a nuvem SaaS. Então, essa é a piramidezinha que vocês precisam memorizar para questões de serviço das nuvens, tá? É muito simples e fácil. Ó, o nome por si só já fala, IaaS. É a infraestrutura como serviço. Como é que ele funciona? Digamos que, por exemplo, Verônica tem uma empresa. E aí Verônica vai falar assim, ó, Emerson, eu estou precisando que meus clientes visualizem minha empresa nos serviços de internet, tá? E eu preciso que diariamente seja atualizado, né, meu estoque, minhas roupas, coisas novas. Então, o que acontece? Nesse momento, ela vai e contrata o serviço. Então, aquela nuvem, eles começam a trabalhar a infraestrutura do serviço que Verônica quer, que ela assinou o contrato. Então, o que acontece? Ela vai passar tudo para o pessoal das nuvens, né? Todo o portfólio, todo isso, aquilo, outro, e eles vão começar a trabalhar a nuvem, tá? Quando eles disseram assim, a nuvem está pronta, né? Mandam para o cliente, tá? E aí o cliente vai dizer, né? Ó, se você clicar nessa bio, vai aparecer assim, se você clicar nesse ícone, vai aparecer assado, se fizer assim, vai aparecer o cupom de desconto. Então, eles criam a nuvem, né? Então, quando eles mandam para o cliente dá o ok. Então, essa nuvem começa a ser testada na nuvem chamada PaaS, que é a plataforma como serviço, tá? E aí eles dizem assim, ó, eu vou soltar o link, vou soltar o aplicativo agora. As dificuldades que que os clientes forem te relatando, você vai anotando e passando para a gente. Então, por exemplo, digamos que lá tem assim, clique aqui o cupom de 50% de desconto. Quando clica, só aparece 10%. E aí o cliente diz, ó, Verônica, aqui está dizendo que se eu clicar é 50% de desconto, mas eu cliquei só apareceu 10%. Como é esse negócio aí? Então, são essas dificuldades que Verônica vai passar para eles. Então, o que é que eles fazem? Vão fazendo os ajustes e quando tiver tudo rodando 100%, aí essa nuvem é liberada para o público geral, numa nuvem chamada SaaS, que é o software como serviço, né? Ou seja, o software está aí, o serviço da minha empresa está aí, podem clicar, navegar e se divertir. Então é assim que funciona. Então, 3 nuvens IaaS, onde tudo começa, a nuvem PaaS, onde você testa, e a nuvem SaaS, onde você usufrui. Então, os concursos públicos hoje só cobram essas 3. Tanto que ali tem um bizuzinho dizendo, precisamos memorizar essa informação, professor. Tá? Não precisa só memorizar essas 3 informações. Então, tá elas aqui de uma forma bem genérica. Ok? Bem genérica tá elas aqui. Ó. A nuvem SaaS, a nuvem IaaS e a nuvem PaaS. Tranquilo? Memorizando essas 3, sabendo que a IaaS é a infraestrutura, né? O I já diz tudo, infraestrutura. A PaaS, tá? Você está dizendo que é a plataforma que eu vou ver onde estão os erros, os gargalos. E a SaaS é o meu serviço, né? Está toda pronta, o serviço vai ser publicado e todo mundo vai usufruir. Então é assim que ele funciona. Tranquilo? Deu para memorizar no primeiro momento? Deu para Tereza, Verônica, Vânia, Dona Cris, Aparecida. Tranquilo essas nuvens aí? Esses 3 serviços para vocês? De boa? Beleza, show de bola. Bom é assim. Então é assim que funciona. Aí, como eu disse para vocês, existe outro tipo de modelos, como lá em cima, ó. A DAS, a BAS, a CAS, a TAS, a IAS,
tá? Mas, como eu disse, é só para vocês entenderem. Porque, assim, existe nuvem de comunidade e assim por diante. Mas os concursos só cobram aquelas 3. Então, memorizem só aquelas 3 lá. Tranquilo? É assim que vocês têm que memorizar, ó. Plataforma, infraestrutura, plataforma e usuário. Aqui ele diz, ó, tá? Aqui, ó, plataforma, aqui o desenvolvedor, tá? Aqui você, usuário final. Então, vocês conhecem aquele pacote chamado pacote Office 365, que lá tá lá, Word, Excel, PowerPoint, que é o serviço do online da Microsoft. Quando você simplesmente abre lá em cima, ele hoje está no Google não, no navegador, no Edge. Se você abrir o Edge, que é o navegador padrão do Windows 10, lá em cima, você clica lá e vai aparecer lá o Word, Excel, PowerPoint, tá? Que são o pacote Office 365 online em tempo real. Então, hoje, para você ter ter um pacote Office instalado no seu computador, você precisa pagar a licença. Uma licença não é muito barata, é uns R$ 400 pelo aquele pacote, tá? Mas se você não tiver esse dinheiro, você pode usar esse serviço online. Lógico que ele não vai ter todas as ferramentas que o próprio Word vai ter, mas ele vai ter muita coisa lá que você pode usar, né, que não vai te deixar na mão. Então, a plataforma, a Microsoft hoje, ela desenvolveu para você acessar através do navegador do... acabei de dizer. Do Edge, tá? Do Edge, tá bom? Então, quando você usufrui lá do Word, Excel, PowerPoint no pacote Office 365, você está usufruindo de uma nuvem chamada SaaS, né? Que você é o usuário final e está navegando e usando os serviços da Microsoft. Tranquilo? Então, ó, os armazenamentos aí, como funciona, que é o que eu acabei de dizer a você, né? Funciona como se fosse um pendrive virtual, só que você não está tocando nele. O serviço é nas nuvens, tá? Ó, hoje, existem 2 tipos de serviços nas nuvens que eles são concorrentes diretos. Então, a gente aprendeu que tudo que é da Microsoft é pago. Ah, instalei o Windows 10, instalei o Windows 11, a licença tem que ser paga. Ah, eu instalei o Linux, instalei uma distribuição Linux, instalei o Mint. Não tem licença, só tem distribuição, porque é free. Então, eles trabalham pau a pau. Então, o que acontece? A Google, há muito tempo atrás, ela entrou no mercado com força total para bater de frente com a Microsoft. Então, ela foi uma das pioneiras do serviço das nuvens. Então, ela simplesmente foi quem começou com o Google Drive, né? Com o Google Drive. E aí a Microsoft não poderia ficar para trás, né? E aí o que acontece? Existia um serviço chamado SkyDrive, que era um serviço privado. E aí a Microsoft comprou a SkyDrive e modificou o nome. Então, hoje, a Microsoft trabalha com OneDrive, tá? Então, o OneDrive hoje, ele é concorrente direto do Google Drive, tá? Do Google Drive. Então, são concorrente direto. Então, hoje, quando você instala o Windows 10, ou compra um computador que já vem com Windows 10 ou Windows 11, se você abrir lá o meu computador, do lado esquerdo, você vai ver lá que lá embaixo tem um serviço chamado OneDrive, que é em tempo real, tá? Que é em tempo real. É assim que funciona. Tranquilo, meu povo? Então, ó, concorrente direto da Microsoft, do OneDrive, Google Drive, tá? E Emerson, e quanto você falou que eu tinha 15 GB livre lá no Google Drive? E quantos GB eu tenho lá no OneDrive? Infelizmente, o OneDrive, você só tem, ó, 5 GB grátis, tá? Só tem 5 GB, ok? Tranquilo? De boa? E aí, quem tem o iPhone, né? O macOS, qual é o serviço deles nas nuvens? É o iCloud, né? Então, o iCloud é o serviço nas nuvens do iOS, tá bom? Só que o iCloud não é cobrado em concurso público. O concurso público só cobra OneDrive e Google Drive. Então, vocês têm que ter em mente isso aí. Tranquilo? Como eu falei para vocês aqui, ó. Google Drive, 15 GB. Tranquilo? E aqui ele diz aqui, ó. Bem mastigado para vocês aqui, ó. Google Drive 15, OneDrive 5, tá? O iCloud 5
E o Dropbox não tem, porque o Dropbox, ele é um serviço free, tá? Então eles não colocaram o Drive. Por quê? Porque você usufrui e faz um teste no Dropbox. Então ele ficou um serviço Dropbox meio obsoleto. Hoje em dia todo mundo, quem tem iPhone, quem tem macOS, usa o iCloud. Quem tem computadores com a Microsoft, usa direto o Google Drive, né? Eu acho que poucas pessoas falam do OneDrive. Porque só tem 5 GB, é muito pouco, tá? Então assim por diante. Então, o serviço das nuvens que você já conhece, né? O iCloud, né? O pacote Office que eu acabei de falar para vocês, ó, o 3005, tá certo? Que ele tem uma base, né? Você também tem a base que é paga, você pode também contratar o serviço pago, assim como você pode contratar o pacote também, né? Que, como eu disse a vocês, é uma licença muito barata, quase R$ 400. É melhor você usar nas nuvens que é online, tá? E tem, ó, como eu disse aqui, ó, virtualização, né? Que é o elemento central do processamento e armazenamento dos dados e informações nas nuvens, o famoso data center, que é aquilo que eu disse para vocês. Eu não sei onde esses data centers eles se encontram hoje, tá? Mas eu sei que se eu acessar agora meu Google Drive, em tempo real, eu tenho acesso aos vídeos, ao meu material. Se a minha máquina der um pau agora, vou perder algumas coisas, eu vou, porque a gente que é da área, a gente é relaxado, né? Porque a gente acaba não fazendo esse backup total. Mas eu acho que 70% eu tenho nas nuvens, tá? Porque dizem que o ditado é que a gente só fecha a porta quando é roubado, não é isso? Então, quando dá uma pau na máquina, é que a gente vê, eita, esqueci de fazer aquele backup, agora eu perdi tudo. É assim que funciona, tá? E assim por diante. Então, são os mapas mentais, certo? Os mapas mentais. Eu tenho um mapa mental aqui, que ele é bem elaborado e bem enxuto, cheio de mnemônicos. Isso é verdade. Quando terminar a aula aqui, eu vou colocar para vocês esses mnemônicos, que aí fica mais fácil para vocês memorizar. Tranquilo? E como eu disse para vocês, um assunto tranquilo, tá? Um assunto tranquilo que você pode ver e rever depois, não tem problema. E vocês vão ver como as questões de computação nas nuvens, elas são questões tranquilas de trabalhar. Vou só mudar a apresentação aqui, tá? Para ficar melhor. Pessoal, ficou alguma dúvida aí sobre esse serviço das nuvens? Entenderam tranquilo? É um serviço tranquilo de se resolver, como eu falei para vocês, tá? Não tem bicho de sete cabeças, não. É muito tranquilo mesmo. Eu coloquei esse exercício para vocês. Eu creio que se vocês não imprimiram, mas tá na tela aí, fica mais fácil vocês anotarem os bizuzinhos das questões. Tá bom? Então, dando continuidade, já alterei aqui a. Vamos para as questões para vocês verem aí como é questões tranquilas de trabalhar. Vocês não vão ter nenhuma dificuldade, com certeza, nos concursos públicos. Tá bom? Olha só. Primeira questãozinha que aqui diz aí. Que as tecnologias envolvidas na computação na nuvem não estão totalmente consolidadas, sendo ainda possíveis de transformações ao longo dos anos. Com certeza, isso aqui é uma questão correta. Por quê? Como a gente sabe que a tecnologia ela evolui diariamente, tá? Então nada impede de amanhã eu colocar no grupo aí, ó, pessoal, aquela informação que eu dei ontem à noite, dizendo que o Google Drive era só 15 gigas, hoje é 100 gigas, tá? Atualizada a plataforma e hoje eles resolveram botar 100 gigas. Então, tudo é possível dentro da informática, tá bom? Tudo é possível, beleza? Aí a segunda questãozinha, ele diz assim, ó, que serviços como Cloud Storage, né, que são nada mais nada menos que os data center, né, que são onde fica os armazenamentos da nuvem.
Ele diz, sobre esse serviço, letra A, eles aumentam a capacidade de processamento dos computadores remotamente? Não. Os computadores, a capacidade, a velocidade é de responsabilidade do usuário e não do serviço das nuvens. Então, letra A é uma falso, tá? A letra B diz assim, que ele aumenta a capacidade da memória RAM dos computadores. Negativo. É de sua responsabilidade se você vai querer que seu computador tenha 4 GB de RAM, 6 GB, 8 GB, 16 GB. Quem diz a regra é você, tá? Então não é obrigação do serviço. Aí ele diz assim, que eles suportam o aumento da capacidade de processamento e armazenamento remotamente. Então, ó, quando eles suportam o aumento da capacidade de processamento e armazenamento remotamente, esse aumenta a capacidade de processamento, né? De fato, eles suportam. Basta que você, usuário, aumente o serviço e contrate outro tipo de serviço, tá? Então, também estaria errado nesse sentido. Por quê? Porque ele diz que suporta o aumento de capacidade de processamento e armazenamento remotamente. Não. O remotamente, quem vai dizer é você, né? Olha, eu quero que todo dia eu acesse tal hora. Então, essa questão, ela fica meio assim, muita gente errou porque ficou na dúvida. Mas ele não aumenta sozinho a capacidade, tá? Você precisa delegar os serviços. Ó, estou precisando a partir de agora de 2 tera, estou precisando de tantos giga. Então ele não aumenta sozinho. Então, eu vi que Tereza aqui todo dia ela bota material na nuvem. Só que a nuvem já está cheia. Eu vou aumentar o serviço para ela, a capacidade para ela. Não, ele não faz isso só, tá? Você precisa se manifestar. Então, ó, também está falso. A letra D diz que ele suporta o aumento da capacidade dos recursos. Então, se eu quero que aumente os recursos, eu preciso fazer. Então, ele diz, ó, que aumenta a capacidade de recursos de rede dos computadores localmente. Não, localmente a responsabilidade é sua, do seu computador. Se você quer que ele aumente, mude o processador, aí é problema seu. Tá? O serviço das nuvens não tem nada a ver com o computador da sua casa, localmente. Então, só restou para a gente a letra E, que diz assim, que lá no serviço das nuvens, né, nos armazenamentos, nos data centers, existe lá, suportam cópias de segurança remota, sim. Automaticamente não precisa você pedir que ele faça lá a cópia. Tá? Se você adquirir o serviço, ele por si só vão suportar. Ele não precisa pedir autorização a você. Ele já faz isso diariamente. Tá? E, então, eles suportam a cópia de segurança remota de arquivos. Então, a gente marcaria aqui a letra E. Tranquilo? Errei, tinha marcado a C. Foi? Essa C confunde mesmo. Mas você entendeu a diferença, né? Quando você suporta o aumento da capacidade, ele não suporta remotamente. Você precisa ativar o serviço e dizer o quanto você precisa. Tá? Por isso que eu disse que muita gente confundiu aí. A terceira questão, ele diz assim, que embora seja uma tecnologia que prometa resolver vários problemas relacionados à prestação de serviço de tecnologia da informação e o armazenamento de dados, a computação em nuvem atualmente não suporta o processamento de um grande volume de dados. Claro que sim. Eu citei para vocês o exemplo da Justiça Federal, né? O estado de Pernambuco todo, alguns anos atrás, parou por conta de invasão de hackers. E o serviço ficou uma semana ou mais, não me lembro agora exatamente, mas ficou mais de uma semana parado. Então, a Justiça Federal, por ano, elas pagam milhões a um serviço das nuvens. Então, ela pôde restabelecer todos os seus serviços sem nenhum prejuízo depois de 15 dias, não sei, 10 dias. Então, de fato, quando ele diz que eles não suportam um processamento de grande volume, isso aqui estaria errado, tá bom? Eles suportam, mediante o pagamento. Quem diz a necessidade é o cliente, tá bom? Quem fala para a necessidade é o cliente. Aí a quarta questãozinha diz assim, que a computação em nuvem, ela fornece apenas serviço para armazenamento de dados. Esse apenas, como diz um amigo meu, cagou a questão. Aí matou, tá? Porque, como eu disse a vocês, na tecnologia, tudo é possível. Tudo é possível. Então, quando ele diz que apenas ele armazena dados, não. Você pode armazenar fotos, vídeos, não vai ser só dados. Então, você pode armazenar o que você quiser lá.
tá? Desde que você, se completou os 15 GB, né? Você libera o serviço, paga e vai lá colocando lá. Tranquilo? Então, ó, questãozinha errada também, tá? A quinta questão, ele fala aqui, para que se utilize recursos da computação em nuvem, não é necessário que haja a conexão com a internet. Mais um aqui cagou a questão. A conexão com a internet é obrigatório, tá? Porque é o único meio de você chegar lá nas nuvens. Não é através de oração, nem de pedido olhando para o céu. Você simplesmente só vai acessar a nuvem se você tiver conexão com a internet. Então, quando ele diz que não é necessário, é errado também. Tranquilo? A sexta questão diz assim, que entre as desvantagens da computação em nuvem está o fato de as aplicações terem de ser executadas diretamente na nuvem, não sendo permitido, por exemplo, que uma aplicação instalada em um computador pessoal seja executada. Bom, onde estão os erros aqui dessa questão? Entre as desvantagens, primeiro... Não consegui fazer essa. Tá, beleza. Olha o bizuzinho. Primeiro, que quando se contrata serviço nas nuvens, né, não existe desvantagem, vai existir sempre vantagem. Quais são as vantagens? Você não vai gastar dinheiro para comprar computadores, você não vai ter que pagar para alugar um espaço físico para colocar, você não vai ter que pagar funcionários, então não existe desvantagem, tá? Então o primeiro erro dessa questão estaria aí, entre as desvantagens, não. Você, quando contrata serviço na nuvem, você vai ter só vantagem, tá? Aí ele diz lá, que entre as desvantagens da computação em nuvem está o fato das aplicações terem que ser executadas diretamente na nuvem, não sendo permitida, por exemplo, que uma aplicação instalada em um computador pessoal seja executada. Ao contrário, se eu estou com o meu computador pessoal aqui e ele está sincronizado com a nuvem, vê bem, a partir do momento que eu faço uma alteração aqui, espelha com a nuvem. Então, ele quis dizer o seguinte, que você só pode fazer essas aplicações diretamente na nuvem, não pode ser feito no seu computador, pessoal. Pode sim. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, o Wilson Pizza. Já estou fazendo até propaganda demais para ele. Eu vou dizer ele que manda uma pizza para todo mundo aqui. Se ele se arretar agora, chegou lá e diz assim, porra, o cara do outro lado botou pizza a R$19,90 e aqui tá R$30, R$29,90. Ele pode entrar no serviço dele, tá? No computador dele, da loja, e pode alterar lá, a partir de agora, R$18,90. Ou seja, espelhou com a nuvem quem? Comunitária. Quando as pessoas acessarem o iFood, vai dizer, oxê, o Wilson endoidou. Apareceu aqui agora, promoção do dia, R$18,90. Então, as alterações não podem ser feitas diretamente na nuvem. Você pode fazer essas alterações no seu computador pessoal. E elas são espelhadas. Entenderam aí agora como é que funciona? Entendeu agora, Teresa, a teor da questão? Então, quando ele diz aqui, ó, que fato de serem feitas executadas diretamente nas nuvens, não, você pode fazer isso no seu computador pessoal. E eles são espelhadas. Então, ó, é errado também, tá? Ele fala ali. Então, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Todas estão erradas. Tranquilo? A sétima questão, ele fala assim, que na computação em nuvem, diversos computadores são interligados para que trabalhem de modo colaborativo, inclusive aqueles que possuem sistema operacional diferente. Perfeito. Então, ó, o que é que ele disse? Que eu posso ter aqui o Windows, Verônica pode estar com Linux, Dona Cris está com Linux, Tereza com Windows. Então, assim, todo mundo, independente, está aqui agora acessando o Google Meet e assistindo a aula, tá? Então, como ele disse, diversos computadores são interligados, né? E a gente está usando o serviço que? Do Google Meet, que é um serviço das nuvens, né? Criado pela empresa Google. Então, acessei aqui minha conta do Gmail e liberei aqui o link para vocês, né? E todo mundo está conectado. Então, pouco importa aqui qual sistema operacional que vocês estão trabalhando. O que importa é que, ao clicar nesse link, todos nós chegamos na mesma sala.
Tá? Então, sétima questão, marque aí correto. Tranquilo? A questão 8 diz o seguinte, que Cloud Computing, né, ou a computação em nuvem, ela é uma tecnologia que permite acesso remoto a software e a arquivos de documentos, a músicas, a jogos, a fotos, a vídeos e serviços por meio da internet. Ele diz o seguinte, que o sistema permite rodar aplicativos e utilitários em nuvens e guardar os dados dos usuários, dispensando o disco rígido do computador. Aí ele diz, assinala a opção que indica 3 exemplos de serviço atualmente disponíveis na nuvem. Então, se você olhar aqui, tá? Se você olhar aqui, você vai ver que Dropbox é um serviço das nuvens? Sim. Pouco acessado, mas é. iCloud é serviço da nuvem? Sim. iCloud é. Só que Android não é serviço das nuvens, tá? Não é serviço das nuvens. Entendeu? Mesma coisa na letra B. Ubuntu não é serviço das nuvens. Ubuntu é distribuição Linux, tá? Aí o Ubuntu de novo, e o que sobrou para a gente foi a letra D, que SkyDrive, a banca ela pode ainda botar um SkyDrive, mas você sabe que o SkyDrive hoje foi substituído pelo OneDrive. Então, SkyDrive, Dropbox e o iCloud. Tranquilo? Então, ó, oitava questãozinha, letra D. Tá? Então, quem marcou a letra D aí, parabéns. Tá? Parabéns. Aí vamos aqui na nona questão. Que diz o seguinte, que a computação na nuvem permite ao usuário, tá, alocar recursos de forma dinâmica e em tempo real, o que possibilita o ajuste entre a necessidade e os recursos. Ou seja, tudo que a gente conversou até agora, né? Necessidade e recurso. Precisou, em tempo real, ele aumenta, pagou o serviço, ele vai liberando o giga lá. Então, ó, certíssimo. Tranquilo? Décima questão, ele fala o seguinte, embora a atual arquitetura da nuvem possua grande capacidade de armazenamento, os dados gerados por redes sociais e por mecanismos de buscas não podem ser armazenados e gerenciados em nuvens, ao fato deles serem produzidos diretamente em quantidades que extrapolam a capacidade de armazenamento da referida arquitetura. Ou seja, errado, tá? O que a gente viu aqui, ó, que você possibilita o ajuste entre a necessidade e os recursos. Então, o fato dele dizer aqui, ó, que tanto as redes sociais como o mecanismo de busca não podem ser armazenados, tá? Devido ao fato dele serem produzidos diretamente em quantidade que extrapola, negativo. Se as suas redes sociais, o que você for divulgar, o que você for oferecer, extrapolar de 15 GB, nada impede que você peça o ajuste, né? Pague os recursos e aí são liberados para você, o que você assine necessita. Não tem estresse. Então, décima questão. A arquitetura se refere à quantidade, ao espaço. Isso, que é a arquitetura, né? É aquela situação que a gente conversou aqui, ó, Tereza, das 3 tipos de serviço, tá? Aqui, ó, a infraestrutura, tá? O desenvolvimento e o serviço. Então, a arquitetura é quando você projeta, tá? Um serviço. Mas só que você viu e percebeu que seus clientes aumentaram. Então você vai ter que aumentar a arquitetura, né? Porque chegaram mais mercadoria, chegaram novidades, e aí aquela arquitetura sua ficou pequena demais. Então é quando você precisa desse tipo de serviço. Beleza? A 11ª questão, ele fala assim, ó, que na computação em nuvem é possível acessar dados armazenado em diversos servidores de arquivos localizados em diferentes locais do mundo. Beleza. Tranquilo até aí. Aí ele diz, contudo, a plataforma utilizada para o acesso deve ser idêntica à dos serviços em nuvens. Não, negativo. Negativo. Tá? Essa aí eu vou discordar e marcar errado. Por quê?
É possível você acessar os dados armazenados em diversos servidores de arquivos localizados em diferentes locais do mundo? Sim. Eu posso acessar do computador, do tablet, do celular, né? Eu tenho N opções. Isso aí eu posso. Mas ele diz que a plataforma utilizada para acessar deve ser idêntica à dos servidores de nuvem? Não. Eu não preciso que o meu celular tenha a mesma quantidade de espaço que os serviços das nuvens, né? Eu não preciso que o meu computador tenha aqui 16 GB de memória igual ao celular. Isso eu não preciso. Então, quando ele diz aqui que, contudo, a plataforma utilizada deve ser idêntica, errado. Não deve ser idêntica. Pode ser diferente. Tá? Pode ser diferente. Não tem nenhum problema. Então, 11ª também está errado. Tranquilo? Aí vem aí a 12ª, que fala assim na 12ª. Na computação em nuvem, elasticidade é a capacidade de um sistema de se adaptar, tá, a uma variação na carga de trabalho, que instantaneamente e de forma automaticamente. Então, vamos interpretar e entender a pergunta. Na computação em nuvem, elasticidade, tá, é a capacidade de um sistema de se adaptar a uma variação na carga de trabalho, quase que instantânea e de forma automática. Então, beleza. O serviço das nuvens você tem em tempo real, instantâneo, né? De uma forma automática. Então, vou dar um exemplo dos 15 GB, né? De uma forma automática, todo dia ele faz o backup para você lá. Não tem problema, eu não preciso solicitar, tá? E eu tenho essa elasticidade. E tanto eu posso acessar aqui, como pelo tablet, tá? Então, tanto faz pelo tablet, tanto faz pelo celular, pouco importa, tá? Pouco importa. Então, assim que ele funciona. Então, 12ª, você marcaria certo aí. Beleza? E a 13ª questão, ele diz o seguinte... A 11ª ficou como? Errado. Marcou? Pronto. Aí a 13ª diz assim, ó, que a computação em nuvem, ela é utilizada para, de forma segura, armazenar arquivos em uma região criptografada do disco rígido do usuário. Olha só. Se a computação é na nuvem, o que é que tem a ver o seu HD? O que é que tem a ver o seu HD? Totalmente diferente, né? Porque ele diz assim, a computação em nuvem é utilizada de forma segura. Ok. Armazena arquivos em uma região criptografada do seu HD. Quando ele diz disco rígido do usuário, é do seu HD. Que só terá acesso liberado a essa região após a autenticação de uma assinatura eletrônica via internet. Aí, meu amigo. Aí a banca me ajudou, né? Porque o serviço é na nuvem. O serviço não é local. Local está seu HD, está seu disco rígido, localmente, né? Então, eu posso sim, dentro do meu computador, criptografar alguns arquivos, né? Posso criptografar uma pasta com meus arquivos pessoais, posso sim. Agora, quando ele diz a mim que o serviço, a computação em nuvem, ela armazena arquivos em uma região local, não. Local não. E sim virtual. A região é virtual. Porque eu não sei onde ela está. Eu sei que eu usufruo daquele serviço. Entendeu, meu povo? Então é assim que ele funciona. É assim que ele funciona. Tranquilo? Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês aí, tá? Porque chegamos a 1000 visualizações. Tranquilo? Agradecer também pela amizade, tá? Pelo esse grupo que a gente criou aqui. É muito bom ter toda terça-feira esse contato com vocês aqui. Tá? Dona Cris, pode falar. Nós é que agradecemos. Eu fico muito feliz, sabe, Dona Cris? A gente criou essa identidade aqui e aí eu pensei muito, eu digo, não, vamos até o fim. Se Deus quiser, vão chegar mais alunos e a gente continua com o grupo, tá? É cansativo, mas mais prazeroso é você poder receber, como eu recebi hoje aqui, uma mensagem de um aluno que quando eu cheguei aqui em Pesqueira, não tinha professor de informática aqui no cursinho, que eu dou aula aqui numa prova mais concurso. Não tinha.
né? O que tinha, assim, o cara que tinha, ele era muito assim, ele nunca tinha dado aula. Então, assim, ele meio que ia lá tapar um buraco. Essa é a realidade. Então, quando eu cheguei aqui em Pesqueira, então o que acontece? O menino que é o dono aqui do cursinho, ele é policial rodoviário aí em Salgueiro. Então, acho que vocês já viram aí que tem uma policial rodoviária aí, Marivânia, aí em Salgueiro, né? Ela é chefe do posto da polícia rodoviária aí em Salgueiro. Hoje ela tá como chefe. E na época ela era chefe dele também. E ela disse a mim, ó, Emerson, Maurílio ele tem um cursinho lá para concurso em Pesqueira. E aí ela ligou para ele, falou de mim. Quando eu fui conversar com o cara, ele disse, rapaz, Marivânia só voltou botar você no colo aqui. Mas a minha sala tá lotada. Ele tinha 4 salas na época. É um concurso numa escola muito conceituada aqui na cidade, chamada Santa Doroteia. Parece um castelo a escola. E aí, quando eu me deparei lá, uma sala de quase 100 alunos. Graças a Deus, fizemos uma amizade muito boa, né? E hoje me deparei com a seguinte mensagem quando eu vim para cá de um dos alunos, porque a sala depois ficaram quase uns saíram, ficaram acho que foi 68. E dos 68 alunos passaram 19 alunos no concurso da PM, tá? Então, assim, informática, eles não sabiam nem para onde é que ia, porque vocês de Salgueiro são de parabéns para concurso público. Salgueiro devia ser a capital mundial do concurso. Assim como Serrita, e o slogan de Serrita é capital mundial do vaqueiro. Salgueiro devia ser do concurso, porque toda vez que tem concurso aí, sai mais de 5 ônibus, muito mais. Já a Pesqueira não. Pesqueira, o pessoal não tem essa cultura ainda de concurso. Estão começando de 2 anos para cá. E aí o que acontece? Dessa galera passaram 19, né? Esse aluno que me mandou a mensagem hoje, ele trabalhava num atacadão aqui, né? Domingo a domingo, uma folga, sal, uma escravidão. E ele saiu para estudar só para esse concurso. E hoje ele me mandou aqui, e mandou aqui para uma mensagem, quando eu vinha na estrada, ele mandou assim para mim. Boa tarde, professor, tudo bom? Todas as etapas do concurso da Polícia Militar de Pernambuco foram concluídas, porque saiu hoje o resultado do psicotécnico. E aí ele botou assim, graças a Deus estou apto em todas as etapas, agora só aguardando ir para a academia. Aí ele botou, muito obrigado pelas suas aulas, pelo empenho, por ajudar todo mundo. O senhor ter vindo para nosso cursinho aqui, para a gente ficar como uma luva, porque a gente não tinha aula de informática. E todo mundo meio que gabaritou na PM de Pernambuco, ele botou aqui. Aí botou gratidão, e dos 19, só um que vai entrar com recurso que foi reprovado no psicotécnico, assim, então passaram 18. Aí ele disse, estamos organizando um churrasco aqui, o senhor está garantido aqui no nosso churrasco. Eu digo, aí tá certo. Então, assim, não tem coisa melhor do que a gente receber essa mensagem. Então, assim como de outros alunos, eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou receber de Vânia, de Tereza, de Verônica, de Dona Cris, né? Então, para mim, isso é gratificante, sabe? Isso é muito gratificante. Por onde eu passo, graças a Deus, a gente forma uma família, né? Forma uma amizade, uma família. Isso é muito bom mesmo. Quando eu conheci, acho que a grande maioria, eu não conheci Dona Cris pessoalmente, né? Assim, mas Tereza, Verônica, Vânia, era uma galera muito grande, né? Me lembro que na época, a Glória botou as aulas no sábado, e aí foi quando eu conheci Nilman. Nilman era fogo. Nilman, eu peguei uns embates com o Nilman e depois a gente ficou amigo, não foi, Vânia? Nilman era uma resenha, rapaz. Ele sentava lá atrás, e quando ele empancava numa questão, meu amigo, era resenha, velho. Aí depois ele ia no privado, professor, não sei o que, eu ainda estou em dúvida naquela questão, eu ainda acho que estou certo. Enfim, graças a Deus, hoje Nilman, ele está concursado lá em Terra Nova. A semana passada, acho que ele estava na volta às aulas, aí ele postou uma foto lá com uma dinâmica dos professores, aí eu curti a foto dele, aí ele já me respondeu, então, graças a Deus, ficamos tudo tranquilo aí. A gente assim, o Nilman, ele é um cara guerreiro pra caramba, né? Ele foi fazer um concurso em Recife, aí ligou para mim, aí já puxou Vânia, aí Verônica tava primeiro ele. uma Danado, galera. né? Aí puxou o Verão, aí Verão que tava lá com Fatinha, a Fatinha não quer mais porra nenhuma com a vida, aí Verão que puxa a orelha, aí depois chegou Tereza, chegou o Val, aí Val hoje já tá concursada, né? Segundo ela, a melhor prefeita do Brasil. Quero ver aí, se vai ser reeleita. Enfim, tá todo mundo procurando o seu espaço, né? E eu tenho certeza que vocês não vão ser diferentes, né? Então, se Deus quiser, daqui uns dias vamos ter boas notícias aí. Não importa a prefeitura, não importa qual concurso, importa que eu quero ver todo mundo concursado. Tá bom, pessoal? Então, boa semana para vocês, tá? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, podem me chamar aqui no privado, tá? Que eu puder ajudar, a gente ajuda. Valeu, professor. Beleza? Dá um abraço aí na galerinha aí, viu, Tereza?
Tá bom. Boa noite, Beijo. gente. Obrigado, viu? Pelas palavras. Muito obrigado, viu? Vaninha, valeu. Vera, show de bola. Pessoal, rapidinho aqui, deixa eu dizer mais a vocês. Já ia esquecendo aqui. A gente tinha combinado, já ia esquecendo aqui, eu anotei e esqueci. De nosso pagamento ficar do dia 15. Mas vamos fazer o seguinte, para ficar melhor para todo mundo. Coloca tudo lá para o dia 25, aí fica bom. Que aí vocês conseguem pagar as coisas de vocês, né? Consegue desafogar um pouquinho. Então deixa lá para o dia 25, fica melhor para todo mundo, tá? Eu já coloco aqui na planilha, fica melhor. Para não ficar dia 15, então todo mundo dia 25 fica melhor. Tá bom para vocês assim? Aí vocês pagam as suas coisas agora no começo do mês, fica melhor. Dá uma aliviada aí para todo mundo. Beleza? Fechou? Então vamos embora. Forte abraço e até mais, viu? Fui. Valeu.